Bom, pessoal, agora a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: subtraia x ao quadrado mais 12x menos 9 por menos 8x ao quadrado mais 7x menos 1. Então, eu tenho aqui, galera, uma expressão algébrica, certo? Menos outra expressão algébrica. Gente, as expressões algébricas, de acordo com a quantidade de termos algébricos, elas são classificadas. Quando uma expressão algébrica possui somente um termo algébrico, nós chamamos essa expressão de monômio. Então, os monômios são expressões algébricas que possuem somente um termo. Perfeito? Quando nós temos uma expressão algébrica que possui dois termos algébricos, nós temos um binômio. Quando a expressão algébrica tem três termos algébricos, nós temos um trinômio. Quando nós temos uma expressão algébrica com 4 ou mais termos algébricos, nós temos um polinômio. Então aqui eu estou fazendo a subtração entre dois trinômios, perfeito? Olha só, essa expressão nós chamamos ela de trinômio. Por quê? Porque ela possui três termos algébricos. Quais são esses termos? X ao quadrado, 12x, menos 9. Perfeito? Qual que é o coeficiente desse termo algébrico? É o 2? Não. O coeficiente é o número que vem antes da letra. Lembra lá? O número que antecede a letra. Mas não tem nenhum número antes da letra. Que eu falei para vocês. Se não tem nenhum número, é 1. Tudo bem? Mas aqui está x ao quadrado. Qual que é a diferença disso? Não tem diferença nenhuma, gente. É só uma potência. Tá? Então aqui você tem outro termo, 12x, coeficiente 12, parte literal x e menos 9. Não se esqueçam do sinal, tá, gente? Não se esqueçam do sinal. Esse menos 9 é um termo literal, perdão, é um termo algébrico, só que é um termo algébrico que não tem letra, tá, gente? Ele só possui coeficiente. Então você vai fazer esse trinômio, ele falou subtrair, né? Menos esse outro trinômio. Então eu montei aqui embaixo já, ó. Então o primeiro trinômio, x ao quadrado mais 12x menos 9 menos esse outro trinômio. Professor, mas por que tem que colocar entre parênteses? Se eu colocar fora do parênteses, fica errado? Sim, fica. Por quê, gente? Porque é esse trinômio menos todo esse trinômio. Se eu não coloco esse trinômio aqui entre parênteses, a impressão que eu vou ter quando eu for resolver o probleminha é que a subtração será somente entre um valor desse trinômio e um valor desse trinômio. Mas, na verdade, é todo esse trinômio menos todo esse trinômio. Então, vamos resolver essa expressão aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é eliminar os parênteses. Só lembrando lá. Como é que eu faço para eliminar os parênteses? É só olhar o sinal que vem antes do parênteses. Se o sinal que vem antes do parênteses for um sinal de mais, você mantém todos os sinais que estão lá dentro. Perfeito? Agora, se o sinal que vem antes do parênteses é um sinal de menos, você deve obrigatoriamente inverter todos os sinais que estão dentro do parênteses. Tá? Mas aqui não tem nenhum sinal antes desses parênteses. Se não tem nenhum sinal, é mais. Então você vai simplesmente reescrever esses três termos. Tá? E aqui, percebam que nesse outro caso, qual é o sinal que vem antes do parênteses? O sinal de menos. Olha o sinalzinho de menos aqui. Então isso significa que quando eu for eliminar esse parênteses, eu vou ter que inverter todos esses sinais. Esse menos vai virar mais, esse mais vai virar menos e esse menos vai virar mais. Tudo bem? Olha só, tá aqui, ó. Tá aqui. Reescrevi a primeira expressão, só eliminei os parênteses, certo? E aí eu inverti os sinais dos outros parênteses. Perfeito? Tá, esse é o primeiro passo, eliminar os parênteses. Depois que eu fiz isso, depois de fazer isso, desculpe, o que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei para vocês que só é possível somar e subtrair termos semelhantes, ou seja, termos algébricos cujas partes literais são iguais? Pois bem, então o que eu vou fazer aqui para facilitar a minha resolução? Eu vou colocar os termos semelhantes lado a lado. Então, olha só. Professor, mas é tudo termo semelhante. Aqui é x, aqui também é x, aqui também é x, aqui também é x. É tudo semelhante, certo? Errado. Mas por que está errado? Por que esse x ao quadrado não é semelhante a esse 12x? Gente, observem que aqui é x ao quadrado. Olha o expoente 2 aqui, ó. Esse x não tem expoente, então a parte literal não é a mesma, certo? O valor... mas é tudo x. Sim, é tudo x. Mas o expoente vai influenciar na parte literal. Então, uma coisa é eu dizer que a parte literal é x ao quadrado.
Outra coisa é eu dizer que a parte literal é x, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? X ao quadrado ao lado de x ao quadrado, certo? Somente x ao lado de somente x, tá aqui. E os números que não tem letra, os números que estão sozinhos, por último aqui. Sempre mantendo os seus sinais. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui agora? X ao quadrado mais 8x ao quadrado mais 12x menos 7x menos 9 mais 1. Então, o que eu vou fazer? Lembra lá da regra que eu falei para vocês, na questão 1? Como é que eu faço para somar e subtrair termos algébricos? Você soma ou subtrai, você opera, na verdade, né, os valores numéricos, os chamados coeficientes, e reescreve a parte literal, que é a parte da letra. Né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse coeficiente, que não aparece é 1, vai somar mais esse coeficiente aqui, 8. 1 mais 8, tá aqui, ó, 9. E a parte literal, a parte da letra, o que você faz? Reescreve. X ao quadrado. Ah, mas tem x ao quadrado aqui e tem x ao quadrado aqui. Eu vou reescrever os dois? Não, vou reescrever só um. Então tá aqui, 9x ao quadrado. A mesma coisa para os demais, tá? Então você tem aqui, ó, mais 12x menos 7x. Então você opera os coeficientes e reescreve a parte literal, a parte da letra. Ó, mais 12 menos 7, sinais diferentes, subtrai. E mantém o sinal do maior valor absoluto. Então, 12 menos 7, 5. E reescreva a letra, 5x. Tá aqui, ó, mais 5x. Opa. Tá aqui, mais 5x. E por fim, essa última parte aqui, ó. Muito cuidado com o jogo de sinal, gente. Tá? Não se esqueçam. Todas aquelas regrinhas que nós já vimos lá estudando os números inteiros, elas continuam sendo aplicadas aqui, tá? Você tem menos 9 mais 1. Gente, isso daqui não dá 10. Não dá menos 10, dá menos 8. Por quê? Porque os sinais são diferentes. O que a regrinha diz? Na soma e na subtração, sinais diferentes, você vai subtrair e manter o sinal do maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto? O 9 ou 1? 9. Então você vai manter o sinal de menos. Então aqui, se fosse mais 8 no resultado, se alguém vir aqui e coloca um mais, o mais estaria certo? Não, estaria errado, tá? Então aqui é menos 8. Então, resposta da questão 2, 9x ao quadrado mais 5x menos 8. Essa é a expressão algébrica, tá? Que representa a subtração desses dois trinômios aqui. Perfeito? Bom, então agora vamos para a questão 3, galera.